Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar compartilhando de uma palavra agora. A palavra de Deus está em 1 Samuel. 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo. Não vamos ler, mas vocês vão ler depois o capítulo de 1 Samuel todo. Fala da história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela passou um momento muito difícil na vida dela e durante muitos anos, não é? Uma mulher que nasceu estéril e por nascer estéril, ela, naquela época, havia um código que dava o direito do marido ter outra mulher. Então, olhe quantas coisas Ana vem passando agora, né? Ela nasce estéril, não pode gerar, torna-se uma mulher frustrada. Por conta disso, havia um código que dava o direito do homem ter outra mulher, e agora o marido dela, ela convive com outra mulher dentro da casa dela. A mulher pirraçava, a mulher irritava Ana, e agora a Ana convivia com os filhos da mulher, né? Com os filhos da mulher, e olha quanto de coisa, né? É como nós falamos, nós temos que olhar para Jesus. Então Ana estava vivendo em um lugar onde estava todas as coisas contra ela. Ela lutava contra tudo e contra todos, né? Vamos começar a enumerar aqui o momento de luta de Ana, né? Vamos lá. Primeiro, ela era estéril. Toda mulher quer gerar filho, né? Há uma frustração. Segundo, ela tinha que conviver com uma mulher que essa mulher a irritava excessivamente. Segundo problema. Terceiro, convivia com os filhos da mulher. Então, quando ela olhava para os filhos daquela mulher, o que ela via? Ela via ali, ela se entristecia, né? Se angustiava, porque ela pensava, esses filhos poderiam ter sido meu, eu não posso gerar. Em terceiro lugar, ela convivia com o marido, que eu amava e tudo, mas não o compreendia. Né? E ele diz, Ana, por que choras? Por que não come? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele não sabia o que ela estava vivendo, só ela e Deus sabia. Outra coisa, ela convivia também com os filhos do sacerdote. Os filhos do sacerdote ali eram homens que desonravam a Deus, eram homens que desagradavam a Deus, e ela convivia no meio daquele povo. Ela convivia também com o sacerdote Eli, que era um homem que também negligenciava algumas coisas, né? Então ela convivia, ela estava assim lutando contra tanta coisa, e ela não sabia que foi o próprio Deus que o cerrara a sua madre. Foi o próprio Deus que permitiu que ela nascesse estéril. Imagine se ela soubesse que foi Deus que deixou que ela nascesse estéril. Aí ela ia desanimar. Mas Deus deixou aquela mulher estéril, permitiu que ela nascesse estéril, porque Deus tinha um grande propósito, não só na vida dela, mas na vida de uma nação, na vida de um povo, né? E agora, Ana, todos os anos subia para adorar o Senhor, mas o seu marido. E no momento que ela tinha que ter paz, ter alegria, era uma tristeza. Por quê? Porque Ana estava convivendo num ambiente, um ambiente hostil, um ambiente onde ela sentia, né? Mas em momento nenhum ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança, e ela perseverou. Ela perseverava em oração, ela não comia, ela chorava, mas as lágrimas dela eram lágrimas de tristeza, de decepção, mas sobretudo de humilhação. Ela se humilhava diante de Deus. E esse é um segredo para a nossa vitória, né? Às vezes nós passamos por algumas lutas e achamos que somos o último biscoito do pacote, que só a gente que passa, só a gente que sofre. Para olhar, para analisar esse cenário de Ana, esse momento de Ana. Que momento difícil, que momento horrível. Ana não tinha o apoio de ninguém. Ela não tinha o apoio de ninguém, e eu creio que Deus permitiu que esse cenário fosse assim contrário a ela.
Às vezes Deus permite cenários contrários a nós para nós buscarmos tão somente a Ele. Sabe, às vezes nós estamos sem força, já estamos já esgotados, onde nós achamos que não tem mais jeito. É nessa hora que o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta na nossa vida e nos dá vitória. Então Ana agora, ela já estava assim com amargura de alma, triste, oprimida, e ela resolve orar. E a oração de Ana muda. Sabe, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos, né? Ele conserta, ele acerta a nossa oração. Nós não sabemos pedir o que convém. E agora Ana, ela orava por uma necessidade de ter um filho. Toda mulher quer ter um filho, toda mulher quer amamentar, toda mulher quer mostrar para a amiga, para a vizinha, o seu filho. E Ana tinha essa necessidade. Mas no meio da necessidade, no meio da oração, no meio das lágrimas, no meio de toda a confusão, Ana agora encontra forças e ela entende o propósito de Deus, que Deus queria que ela tivesse um filho, mas que, sobretudo, esse filho fosse consagrado ao Senhor e que desse ao Senhor. Então Ana agora começa a orar, volta ao Senhor, e ali no meio daquela oração, ela não mexia, ela não falava, só mexia os lábios, e o sacerdote ali e o teve como embriagada, né? E agora ela fala, não, eu não sou mulher de Belial, não sou filha de Belial. Eu estou aqui no meu desgosto, orando ao Senhor. E aí ela começa a orar e Eli entende, né, que Deus tinha algo para a vida daquela mulher e agora abençoa aquela mulher, né? E a Ana entende que Deus falou com ela e a Bíblia diz que o semblante de Ana já não era triste. O nosso semblante como cristão, após uma oração, após uma entrega, após um derramamento de lágrimas diante de Deus, não pode ser mais triste. Porque se você entregou a Ele o seu problema, se você entregou a sua luta, se você entregou a Ele, você orou e entregou, você tem que descansar. Porque agora o seu semblante não pode ser mais o mesmo, o semblante de tristeza, não. A Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste, ou seja, ela já mudou, porque ela orou e confiou e descansou. As pessoas às vezes oram de manhã e pela tarde, oram de novo e ficam orando naquela mesma coisa, não descansa em Deus. Entregou ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, entregamos, confia nele, porque o mais ele vai fazer. Então Ana foi, concebeu, glória a Deus. Depois de ter concebido, Ana agora começa a amamentar seu filho. E depois que amamentou, ela entrega na casa do Senhor, que nasceu agora Samuel. O povo de Israel estava em uma depravação total, longe dos padrões de Deus. Estava sem juiz, sem ninguém para que o governasse. E agora Deus levanta um homem que era 3 em 1. Era profeta, juiz e sacerdote. Samuel, 3 em 1. E Ana entendeu o propósito. E depois que Ana entendeu esse propósito, Deus não só abençoou Ana com Samuel, mas deu mais filhos e filhas a ela. E aquela mulher que a irritava, aquela mulher que a provocava, ficou estéril. Então, gente, temos que perseverar. Temos que perseverar em oração, mas temos que sair um pouco da necessidade e perguntar ao Senhor, qual o propósito de tudo isso? Por que eu estou passando? O que o Senhor quer de mim? Qual o propósito? E aí, muitas das vezes, nós não vamos entender logo na frente, logo de início. Mas lá na frente, nós vamos entender o que Deus tem para nós. Então essa é uma história é a história bíblica, uma história verdadeira, que nos traz muita lição, viu? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Em o nome de Jesus. Amém.